time, you will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it. Run from it. Destiny still arrives. Quem faria isso? Sequência não presta. Por favor, todo mundo sabe que os originais são sempre melhores. Não generalize, muitas sequências foram melhores que os originais. É mesmo? Cite uma. Aliens 2, muito melhor que o primeiro. Mas esse não serve como exemplo. Obrigado, regra de Ridley Scott. Cite outro. Não, Aliens é um clássico, certo? Saia de perto dela, sua piranha. Eu acho que o certo é fique longe dela, sua piranha. Isso é o filme clássico. É isso mesmo, você entendeu. Outro. O T2. Você é tarado por Cameron. É mesmo? Espera aí, o primeiro Exterminador é histórico. É. Sarah Connor. Sim. Tudo bem. A Casa do Espanto 2. Como é que é? A Casa do Espanto na sequência. Peraí, eu sei. Eu lembrei de um. O Poderoso Chefão, parte 2. Muito belo, senhor. Foi uma exceção aos vencedores do Oscar. Opa pessoal, já vou começar aqui o vídeo pedindo desculpa pra todo mundo. Vocês vão perceber que a qualidade desse material não tá no mesmo patamar dos últimos que eu liberei, mas devido ao vazamento de informação que rolou no sábado à noite, eu tive que antecipar a liberação. A minha ideia era fazê-lo apenas na segunda pela manhã, mas não tive muita escolha. Como eu comentei no último vídeo, a ideia dele era mostrar a minha visão sobre o Division 2.0, já subtraindo a visão daquele diretor que me fez gerar os últimos 3 vídeos para falar sobre explorar experiência e história do Division 1.0, né? Nesse caso, vocês vão reparar que tem uma diferença bem grande entre esse material e o dos outros canais que foram liberados. Aqui eu não vou falar sobre aquele banner, né? Aqui eu vou falar sobre todos os pontos que eu mapeei na história do jogo, mesmo na internet, nos últimos meses, que me mostravam essa cidade. A ideia nesse vídeo é usar 3 pontos de vista diferentes para mostrar o porquê a cidade seria Washington. Eu vou começar aqui com a Faye Lau. Você já olha ali em cima da mesa dela lá o símbolo da D351, não é a pinga não. Você vai ver que está escrito a palavra presidente, né? Por que isso? Para quem não sabe, a D351 é algo que realmente existe, que foi assinada na década passada devido a um exercício que falhou, né, uma simulação de um lançamento de vírus nos Estados Unidos, e quem assinou ela foi o próprio presidente, como aqui o capitão Benítez explica nesse áudio. Tá bom, pessoal, presta atenção. Ando recebendo muitas perguntas sobre esse lance de Diretriz 51 e sobre o pessoal com relógio laranja, com toda essa merda que anda rolando, ninguém sabe o que está acontecendo. Bom, hoje é seu dia de sorte, porque vou contar para vocês a versão resumida e depois disso não tem mais desculpa, certo? Então, vamos do começo. Sim, temos que obedecer. A Diretriz 51 vem direto da mesa do presidente. Então a coisa é séria mesmo. Se alguém invocá-la, vocês escutam. Elas podem ser qualquer pessoa, seu vizinho, dentista, esposa, qualquer um. O que interessa é que alguém acreditou que dariam conta do recado quando a cidade fosse pro saco. E quando receberam o chamado, deixaram tudo para trás e foram para as ruas, porque esse é o tipo de pessoa que são. E eu tô tão feliz com isso, tanto quanto vocês. Alguém da capital, chamado Strategic Homeland Division, não acredita muito em pessoas como nós. Mas pensando bem, talvez planejar para uma situação dessas tenha sido uma boa ideia. Esse segundo áudio aí foi para mostrar que a Division na realidade se chama SHD, e esse H de Homeland significa Terra Natal em português. Dessa maneira, eu queria estar transparecendo que é uma agência que ela tem poder de polícia dentro dos Estados Unidos, poder de controle, né? Diferente de uma ONU, alguma coisa que, sei lá, até uma Interpol, que ela cruza fronteiras, o SHD seria algo local. Em outras palavras, é como você imaginar o IBAMA, né? O IBAMA ele cuida da parte meio ambiente no Brasil, o que acontece na Argentina, na Venezuela. Ele não tem poder de controle nenhum. Assim, todo mundo poderia desencanar de ter na visão do jogo que ele rolasse a continuação em qualquer outra cidade que não fosse americana. Agora eu vou estar disponibilizando aqui para vocês um áudio da Faye Lau, algo que poucas pessoas que jogam o jogo conhecem. É um áudio que ele é reproduzido apenas uma vez antes de você fazer pela primeira vez a incursão Falcão Perdido. É um áudio tão complicado que no YouTube eu encontrei apenas um único canal que mostra ele. Ainda a imagem está muito ruim, a qualidade está ruim que o cara está falando durante o gameplay, e não era em português, né? Para trazer esse vídeo aqui para
vocês, eu perdi uns 2 dias upando um personagem e tá aí, da melhor maneira possível. Ele deixa claro a razão que eu entendo que a Feilau tá indo para Washington, né? Recebemos informações de que o LMB está se dividindo em facções agora que o Bliss já era. Ninguém sabe o que esses caras querem. Uma unidade da JTF foi investigar relatos de algo grande na usina de tratamento de água de East River e perdemos contato. Reúna uma equipe. Estou com mau pressentimento sobre isso. Alguém chamado Coordenador da Continuidade Nacional me contatou. Ele quer explodir a usina e resolver o problema, mas explodir uma usina de água quando a cidade está tão perto de voltar ao normal? Isso seria um enorme contratempo. Vá até lá o mais rápido possível. Vamos torcer que ainda tem alguém para salvar. Enquanto isso, vou descobrir o que aconteceu com o presidente dos Estados Unidos. As coisas lá fora devem estar piores do que imaginávamos. Agora que todo mundo já sabe a motivação da Feilau, que é ela não ter mais informações a respeito do presidente, os contatos com a Division na capital estarem, vou usar a palavra embaçado, né? A gente precisa imaginar se seria possível ir para lá, lembrando que em nenhum momento do jogo você ouviu falar de aeroporto, avião e nada disso. Assim eu peguei um áudio do subterrâneo que ele mostra o caminho. Eu andei considerando as opções e eu acho que a gente precisa pensar grande aqui. Para destruir a concorrência, temos que destruí-la literalmente. Se há túneis que saem de Manhattan, há pessoas que sabem andar por esses túneis e elas estão levando outras pessoas para fora de Manhattan por meio desses túneis. Bom, não importa se estão fazendo isso por amor ou pelo dinheiro, mas isso precisa parar. Claro, podemos desencorajar o serviço matando a concorrência. Podemos deixar uma pilha de corpos, até mutilar esses corpos para mandar mesmo uma mensagem. Mas enquanto esses túneis existirem, nós teremos um problema. Agora entendido que a maneira de chegar lá é através de túneis, imaginando que tem um terminal de trem aqui dentro da base, imagina que seria uma coisa fácil. Fácil se essa estrutura já existiria. No último vídeo eu mostrei que existe um buraco ali no terminal, mas eu não mostrei muitos detalhes, porque eu tinha 2 visões, que aquilo poderia ser um lugar usado para um módulo de expansão do Division 1, ou que eu vou mostrar agora, uma expansão para o Division 2, um ponto de conexão entre os 2 mundos. Por que conexão? Já que você tem os shields que vai te dar recompensa do Division 1 no Division 2, deveria existir uma maneira de você ter uma conexão, pelo menos na parte da história, entre esses 2 mundos. Repara o seguinte, na hora que você entra aqui do lado dos banheiros, você olha pra cima, ó, tem um timesheet, cara, tem uma tabela informando trens que ligavam esse terminal em algumas outras cidades. Repara que aqui ele vai mostrar pra você que existem 6 linhas. Dessas 6 linhas, só 2 repetem o nome da cidade de destino, que é justamente Washington. Um trem saindo de Nova York para Washington e outro indo de Washington por Boston, passando aqui em Nova York. Foi aí que eu entendi. Putz, todo mundo que está aqui em Nova York tem a possibilidade de ir para essas 4 localidades e na necessidade da Feilau ela consegue ir para Washington e resolver o que ela tanto precisa. Espero aqui ter explicado para todo mundo o que eu entendo como razão dela. Para mim é muito convincente. Esse foi o primeiro ponto que eu vi que realmente me explicou para onde estamos indo. E para quem não conhece o subterrâneo, eu vou dar uma descidinha aqui no subterrâneo para mostrar a galera consertando o trem, para deixar claro que desde quando lançaram 1.3, isso cola com o que o pessoal falou no estado do jogo, já foi vendida essa história, né? Sempre existiu esse pessoal consertando o trem, sempre existiu essas placas. Você poderia ter ido atrás dessa motivação desde o Division 1.0, já que essa frase que eu mostrei que era o X da questão, ela aparece na hora que você chega no pós-jogo, né? É o único elemento do pós-jogo antes do West Side Piece que tem alguma relação com a história. A temática aí já deixou bem clara a pegada do Tom Clancy's meio Guerra Fria e espionagem, né? Daqui a pouco eu dou mais detalhes. Esse algoritmo quebra-gelo veio, mas funciona. Acessei como administrador e... pronto. Entrou? Isso é tecnologia de bons espiões, mas eu não confio nos caras de relógio vermelho que arrumaram isso. Não confie neles. Ele tá baixando os arquivos médicos. Bem rápido. É melhor falar baixo, deve estar conectado ouvindo você. Cala a boca, caralho. Eu já tô completamente paranoico. Não sei por que esses dados são importantes. Seu sensor Shade está detectando muito hardware. Mas o que os russos fazem com tanta capacidade de processamento? Em circunstâncias normais ficam espiando. Mas é possível que o Chernenko esteja usando todos esses processadores para executar alguns modelos analíticos do vírus. Eu tive uma ideia e é uma das boas. Vamos pensar no vírus. O que sabemos? Que é similar à varíola. Não é varíola, mas parecido. O que significa que é uma variação projetada. A varíola é a base na qual um projetista fez alterações. Agora, varíola viva só existe em 2 locais, DCD e Rússia. O vírus base teve que sair de um desses 2. DCD eu saberia se tivessem violado a segurança. Então, Rússia.
Agora vamos pensar no projetista. Existem virologistas com contatos em Nova York e Vector? Na verdade, sim. 2. Um russo e um americano. Uma pequena pesquisa me diz que os dois estavam em Nova York no Black Friday. Obrigado, tecnologia Shade. Oxe, mãe. Porra, está pior que eu imaginava. Antes eu achava que a crise passaria e depois reconstruir. Agora, não tenho certeza. Eu quero ir até a casa do Dr. Amherst e ver se ele está vivo, mas acho que não é seguro fazer isso. As ruas parecem perigosas. Quase não tem polícia. Esta não é a Nova York que me lembrava. É mais inteligente ficar no consulado por enquanto, eu acho. Pelo menos aqui a internet às vezes funciona. Eu alertei a embaixada russa em Washington da minha presença. Eles dizem que vão me buscar quando o bloqueio terminar. Até lá, eu espero. Os áudios aí já devem ter deixado claro que a Rússia sempre espionou os Estados Unidos no contexto desse jogo e por conta disso eles têm interesse no tal do Vitali, né? Inclusive estariam mandando o pessoal de Washington, que coincidência, para pegar o cara em Nova York. Aí tá uma via contrária. Estabelecendo sinal. Estamos baixando os dados dele. O que é isso, doutora? São arquivos DNA mapeados. Eu não sei para que servem, mas é do Chernenko e estão cheios de dados genéticos. A gente é preciso disso, preciso de tudo isso. Aviso. Contramedidas detectadas. Estabelecendo. Aviso. Privilégios de rede revogados. O que aconteceu? O download parou. Fomos hackeados. Agente, foi um equipamento Shade que fez isso com você. Isso significa que tem alguém por aí usando tecnologia Shade. Temos um novo alvo. Recupere essa tecnologia e os dados do Chernenko, custe o que custar. Espero que agora tenha ficado claro para todo mundo a visão do interesse da Rússia sobre isso. É por isso que no último vídeo eu falei bastante sobre os Brativas. Se você imaginar que o pessoal de Washington tem pleno interesse no que está acontecendo em Nova York, afinal de contas eles podem ser associados a isso, já que a chip inicial do vírus veio da Sibéria, a ideia aí é mostrar que realmente tem gente lá em Washington que vai participar desse jogo pelo lado russo. Alerta. Tecnologia Shade detectada. Sincronizando com tecnologia Shade. Banco de dados acessado. Estabelecendo sinal. Agente, estou recebendo os arquivos da tecnologia Shade daquele agente. Vai levar alguns dias para analisar, mas tem algo aqui. Algo assustador. Foi um bom achado. Podia ser melhor. O Chernenko foi levado bem debaixo do nosso nariz. Estou com suas notas. Não preciso dele. Pelo menos por enquanto. Tem tantos dados bons aqui. Pelo andar da carruagem, eu acho que foi bem simples todo mundo perceber que incriminar a Rússia no problema foi a coisa mais tranquila que ocorreu. Dessa maneira, para o pessoal da Rússia tirar o deles da reta, com certeza você vai ter um movimento da embaixada. E como a embaixada em Washington, como o Vitali mesmo disse, com certeza você vai ter no segundo jogo algum envolvimento dele. A única coisa que deixa um pouquinho de dúvida, devido à pegada Guerra Fria contra espionagem aí do Tom Clancy, é de uma agente que você tem, um dos desaparecidos da primeira onda, que a pessoa tem uma possibilidade de ser agente dupla. Aí isso explicaria muita coisa, como informações da Division acabaram chegando junto aos russos. E no que vale ao terceiro ponto de vista, tendo a visão de radiofrequência, na hora que eu recebo uma mensagem que aqui no Side Pias, na missão secreta, de todos os agentes disponíveis, o que eu subentendo? Que todos é qualquer um, não me interessa se o cara está ocupado ou não. Se eu estou falando todos, quer dizer que eu tenho uma posição de comando. Se eu tenho uma posição de comando, eu obviamente estou na matriz, quer dizer que eu estou em Washington. Ou seja, essa mensagem saiu de Washington. No que vale essa parte do Rio, a visão é somente sinalizar que ela não existe na comunicação entre países. Por isso que você tem que entender esse áudio como comunicação entre capitais ou cidades importantes dentro daquele mesmo país. Se alguém está falando com Londres, está falando com Paris, está falando com Ottawa, com certeza é Washington, cara, não vai ser Nova York. Eles não vão querer saber como está uma cidade, assim como o país inteiro. No que se transparece pelo entendimento deles saberem o que é Narvel, que é o local onde está sendo tratado a cura do vírus, dá para se entender que a cidade seria algo muito importante. Por saber tanto essa parte do vírus quanto ser o ponto de contato entre várias capitais do país, é difícil imaginar que não seja da sua capital, é difícil imaginar que não seja da sua matriz. Aí mais um ponto para sinalizar que Washington seria a nossa próxima parada. Banco de dados acessado. Estabelecendo sinal.
catastrófica no rio. Flooding along the river. Catastrófica no rio. Flooding along the river. Todo contato com Chicago, Paris, Londres, Los Angeles, Ottawa. Resposta de Ann Arbor. Está nós em Huntsville. Normalmente estaria à frente da equipe nesse trabalho, mas estão um pouco mais bem equipados lá em Ann Arbor. E eu... Bom, eu tô presa aqui com você. Pedido de socorro urgente para todos os agentes SHT. Respondam. Tô tentando achar a localização, mas não consigo. Tá repetindo sem parar desde que captamos. Eu aviso se houver alguma mudança. E agora tá na hora da cerejinha do bolo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês algo que eu descobri depois de meses forçando no mapa do jogo, seja dentro da DZ, fora da DZ, no subterrâneo, onde for. Na pegadinha do easter egg, tipo a missão secreta que eu acabei de mostrar, né? Algo que algum doido que foi desenvolver o jogo, ele quis esconder em algum lugar pra fazer alguma coisa, eu imaginei que poderia ter isso no mapa. Se você der uma olhada nesse mapa, como funciona? A própria cidade ela é dividida assim, tudo que são ruas, elas são horizontais e tudo que são avenidas são verticais. As ruas são divididas entre lado oeste e leste, né? W e E. Assim você tem uma rua com o número 62, ela tem um lado dela W, que é o lado voltado para o oeste, e o lado dela E, que é voltado para o leste. Assim, para o pessoal que desenvolve o jogo ter objetos referenciados na hora dele programar, fazer alguma coisa, ele saber do que se trata, todas as ruas têm um nome, obviamente. Mas só tem nome o que o cara vai usar para desenvolver. Se tiver alguma rua numa área de jogo bem distante, que ele não vai usar para nada, eu não tenho nome nessa rua. Você pega, por exemplo, no mapa, tudo que é embaixo da rua 14 não existe, né? Porque ninguém usa nada embaixo da rua 14. Mas se você tiver uma ruazinha que ela atravessa qualquer área de jogo, tipo a 62 que eu mostrei no começo do vídeo, que pega os dois lados da zona cega, ou a 65 que pega um lado da zona cega, o cara obrigatoriamente ele tem que nomear esse objeto. Com essa loja na cabeça, você vai vasculhando o mapa inteiro para ver o que eu encontrava. Encontrei vários pontos diferentes, por exemplo, ruas que não são usadas, eles não criam uma rua no mapa e não dão nem nome. Se você procurar no mapa aí vai ver que não vai encontrar em nenhum lugar, por exemplo, uma rua 16, uma rua 18. Você não vai encontrar as ruas 63, 64 e 65 ali do lado do Westside Piers. Assim, o cara não coloca no código do sistema, dentro da aplicação, itens que nunca vão ser usados. Faz sentido. Existem ruas que não são usadas e tem nome, mas elas mudam de nome. Por exemplo, a Woodson, né? Você vai ter lá Woodson Street, que ela vira 8ª. Você tem alguns outros casos assim. E você tem um caso peculiar de uma rua que não liga nada a lugar nenhum. Se você olhar lá embaixo, próximo do Hudson, ela liga 14 na 15, que é uma rua chamada Washington Street. Todas as ruas que seguem esse padrão, elas não têm nome do jogo, não existem. Por que diabos um cara vai me colocar o nome daquela rua? Simples, um easter egg. É um negócio tão bobo, eu achei que não fazia nenhum sentido. Eu achei que ia colocar nesse vídeo mais como curiosidade. Agora que eu já vi o cartaz e já sei que é isso mesmo, tá aí então uma comprovação, cara. Espero que todo mundo tenha curtido. Novamente, desculpa pela qualidade do vídeo, mas infelizmente eu tive que correr para montar esse material, para dar um contexto para todo mundo de que por que saímos de Manhattan e fomos para Washington. A ideia era a surpresa rolar no dia da E3, mas não deu certo. Falou! A hype da parada é muito real. Provavelmente nem vão fazer o 3. Mas pra quê, pô? Para no 2, tá sussa.